Mas o senhor deu uma declaração também dizendo que o senhor não gostaria nunca que o seu filho se relacionasse, seus filhos se relacionassem Olha, com o que eu homossexuais. o que eu entendo, e não vou abrir mão da minha posição, eu tenho 4 filhos homens, uma enteada e uma filha. E eu não gostaria, me desculpe, né, que uma delas fosse lésbica ou gay. Eu não gostaria. E eu acho que nenhum pai gostaria disso. Agora, se porventura acontecer, você encara. É uma coisa de... Mas se o seu filho, por exemplo, se apaixonasse, se eu estou, por favor, por um homossexual, por outro homem. Essa foi uma das perguntas feitas antes da pergunta que eu respondi, que deu aquele problema todo. A minha resposta foi a seguinte, quer dizer, muito semelhante. Você pode até gravar as perguntas, né, do programa, aquele programa do CQC, era que eles foram muito bem educados. Eu eduquei meus filhos para respeitar o próximo, para ser estudante, para estudar, para valorizar a família. Ô deputado. Mas isso quer dizer que eu sou homossexual, eu tenho orgulho de ser homossexual e pastor. Tem até filho agora, né? Tem, isso, estamos aí nesse processo de adoção. Conjunta. Em conjunta, vou adotar juntamente com o meu esposo. Isso quer dizer que eu não fui educado? Olha, a educação, eu não sei da tua vida, tá certo? A educação que eu e qualquer mãe que tem aqui, muita menina aqui que vai ser mãe um dia, é esperar uma menina ou um menino. Não é normal a gente esperar uma pessoa que seja transexual, mas eu vejo que o deputado... gay, etc. E é um direito meu, você não vai fazer a minha cabeça, e é um direito meu de pensar dessa maneira. A minha formação aqui no interior de São Paulo, Vado Ribeira, foi nesse sentido, e eu... Mas na sua formação, teve essa questão de 3 casamentos, isso é normal também? Mas qual o problema? Não. Se o senhor vê problema na questão 3 casamentos de com homossexualidade, mulheres, com mulheres. Uma pessoa que defende tanta família falou aqui que se casou 3 vezes. Quem errou? Isso é normal? Foi eu ou foi a minha esposa? Eu não vou tornar público isso aqui. Quando há uma separação, você conversar com o homem tem razão, com a mulher tem razão. Então eu não vou discutir esse assunto aí. A mesma coisa a homossexualidade. Eu nasci dessa forma. Então você faz o que você bem entende com o seu corpo. Deputado. O que nós não podemos é querer transmitir para a sociedade que o teu comportamento é um padrão. Eu também não posso querer transmitir para a sociedade que casar 3 vezes também é algo normal. Mas você pode, fica à vontade. Tem gente que casa 7 vezes. Mas o senhor não acha, deputado? O senhor defende tanta família, deputado. Mas qual o problema? Eu acho que a família não, tem que se você não queira agora pegar num ponto meu que eu nunca neguei, eu não discuto o motivo da separação. Não discuto. Agora, você quer pegar um ponto desse e me acusar? Eu sou um ser humano. É importante. No separações, quem erra? O homem, a mulher ou os dois? Tudo pode acontecer. Agora eu vou tornar público. Eu acho que isso é o senhor não acha melhor, desculpa atrapalhar vocês aí, mas o senhor não acha melhor eles adotarem uma criança do que essa criança ficar por aí roubando? Não, a minha proposta para crianças abandonadas, tá certo? Nós temos, o Brasil cresce 3 milhões de habitantes por ano, tirando os mortos. Nós já não estamos dando vazão para tantas demandas que o Brasil precisa. Com as exportações, o dia que a China começar a consumir o que nós consumimos aqui no Brasil, que diz que aqui nós passamos fome, vai faltar comida no nosso país. Falta água potável em vários municípios do Brasil. Em São Paulo já temos problema do tocante a isso. Não se anda mais em São Paulo depois das 5, talvez até as 9 da noite. É um excesso populacional. Criança abandonada. Se você colocar no currículo escolar uma disciplina para evitar gravidez precoce, você vai colaborar. Eu entendo, vocês podem não gostar, mas eu tenho o direito de falar, eu não estou ofendendo ninguém. Eu acho, me desculpe quem está errado, que, a princípio, uma pessoa adotada por um casal homossexual, essa pessoa, como o homem é produto do meio, tem tudo para ser homossexual também. Pode vaiar, não concordar. Eu não gostaria de ser adotada por um casal, desculpe, eu não gostaria. Mas isso é uma opinião sua. Eu acho que se você botar no ar aqui uma enquete, você vai ver uma resposta. Isso é uma opinião sua. Tudo bem. E aquelas crianças que estão lá no abrigo? Deputado, deixa eu te fazer uma pergunta. As crianças que estão lá no abrigo, isso é uma opinião sua. Olha, as crianças têm o direito de decidirem também. É a tua que você tem direito, tudo bem, é tua. Então, é democracia. Tudo bem, se depender do meu voto em Brasília para adoção de criança, não vai ter. Vai também. Deputado, deixa eu te fazer uma pergunta. A minha mãe é uma pessoa pública, instruída, que sempre viveu nesse meio, e ela também não me aceitou quando ela soube. Eu acho que isso não é fácil para os pais. Isso eu até concordo com o senhor. O que eu quero saber, assim,
pais e mães podem não querer para os seus filhos isso, até porque eles sabem que os filhos vão sofrer um preconceito e o pai e a mãe quer o melhor para os seus filhos. Não quer que ele passe por preconceito, não quer que ele seja atacado no meio da rua. Agora, a minha pergunta para o senhor é a seguinte. Aceitar, eu concordo que é difícil. Eu sendo homossexual, se eu tivesse um filho homossexual, para mim ia ser difícil. Ia ser difícil porque eu não quero que o meu filho passe por tudo que eu passo ou já passei. Mas o senhor não aceitar, respeitaria o seu filho, amaria da mesma forma, independente de educação, porque a educação que eu tive também foi até machista demais. Eu deveria até gostar muito de homem, porque na minha casa o meu pai sempre foi o chefe de família, que banca, que paga, que isso, que aquilo. Na parte da minha mãe, a minha mãe também era o homem da casa, que é a chefe de família, que banca. Então, assim, eu tive uma educação completamente que eu deveria ser hétero, até pela quantidade do que a minha mãe gosta de homem. Então, eu deveria gostar bastante também. Só que não foi assim, é como eu disse no começo do programa, não foi uma escolha minha. Eu falei, eu não tenho o que fazer, então vou ser homossexual para chamar atenção. Muito pelo contrário. Se eu fosse heterossexual, eu trabalharia mais, ganharia mais dinheiro, eu estaria fazendo outras coisas, enfim. Eu só gostaria de saber se o senhor amaria o seu filho, respeitaria o seu filho, independente da educação que o senhor deu. Olha, tem certas coisas, também me desculpe, né? Para mim é quase como se fosse uma morte. Então tem certas coisas que só depois que acontece é que você vai se posicionar para ver como fica. Você pode ver, para não polemizar. O senhor acha que é uma questão de educação, então? Homossexualidade... Não, acontece gente que já vem com gen, etc. Acontece. Mas a maioria das vezes, que no meu tempo não tinha percentualmente tantos homossexuais como tem hoje em dia. Ou até tinha e não era tão divulgado, né? Tinha, mas não se debatia tanto o assunto. Isso. Olha, deputado, eu por sido criado... Estamos supondo. Tem gente que acha que eu estou no armário. Não, estamos tem gente supondo. que acha que eu sou isso ou aquilo. Só uma coisa com relação ao deputado, só para esclarecer. Esse processo que o senhor falou, desse projeto do kit gay, como o senhor chama, que não é um kit contra a homofobia, eu gostaria de esclarecer que ele foi feito no Brasil Sem Homofobia, que é um projeto que o senhor deveria ler na íntegra, se o senhor não teve essa possibilidade, que é para escolas realmente do 2º grau. Esses vídeos o senhor deve ter feito algum pedaço, pego algum pedaço. Se o senhor vê na íntegra, eu também tenho acesso, porque na Câmara é possível, vocês podem entrar no site da Câmara, que é câmara.gov.br, e você tem acesso a todos esses processos, inclusive a votação que o deputado votou a favor do aumento salarial de R$60 mil para sua categoria. Então, quer dizer, acho que várias coisas interessantes que a gente tem para debater. Aqui a gente está falando de amor, de afeto, e com relação a esse tipo de preconceito, a gente tem que esclarecer que os vídeos não são para mostrar para as crianças que realmente elas devem ser gays, fazendo apologia, esse tipo de coisa. E sim para esclarecê-las da diversidade que existe no mundo, nobre deputado. Então é só para esclarecer que não tem nada a ver como uma obrigação e como uma educação obrigatória e compulsiva aos estudantes. E sim como esclarecimento para que elas possam perceber que o diferente deve ser aceito, deve ser respeitado e não enaltecido, mas também não deve ser escrachado, esculachado da escola e muitas vezes... E desde o momento que se coloca na sala de aula, desde o momento que se leva o assunto para a escola, né? Como está sendo a proposta de levar para a escola, levar para a sala de aula. Não, mas eu não fiz uma pergunta. A minha pergunta o senhor acredita em Deus? Acredita em Deus. Acredita. Então eu fico extremamente decepcionada, porque eu tenho uma educação católica, eu fico extremamente decepcionada, me perdão os 2 pastores que têm o conhecimento da lei, de uma religião que fala de amor, que fala de ser igual ao próximo, na medida do amor a si mesmo como ao próximo, falar de tanta coisa ruim de ódio, por causa de depoimentos como o do deputado, que exteriorizam esse tipo de opiniões, e embasado na imunidade parlamentar dele, que graças a Deus que existe, porque eu acho ótimo que o senhor fale, expresse, porque não é só a sua opinião essa, é de milhões de pessoas que inclusive o elegeram no 6º mandato. Então eu acho que a gente está na hora de esclarecer, e por isso que o Super Pop está de parabéns por trazer essas pessoas, que às vezes... Eu vou aproveitar, não te interrompendo, rapidinho, seguinte, deixa eu interromper vamos esclarecer primeiro... Deputado, rapidinho, o senhor quer falar? Aumento de deputado. Você não pode me acusar de ter votado favorável, porque todos votaram favorável a partir do momento que foi uma votação simbólica. Tá ok? Então, culpe todos. Tem um pessoal de alguns partidos
que fazem demagogia e falam, eu votei contra. Ninguém votou contra. Todos votaram favorável e foi para 26 mil. Que pode ser até um absurdo. Pois é um Você falou absurdo. 60. É um absurdo. No Você país falou, que a gente vive é 550 reais, que as pessoas passam fome. Se candidata. Não, mas eu vou me candidatar. Se é para falar tanta besteira, talvez, às vezes, não, talvez vamos eu me falar sobre o candidate. salário, gente. Não é isso, deputado. Democracia para você, vai para você. Olha, deputado.